Na sua vida, você já teve uma experiência de sentir que precisa fazer algo, mas não consegue explicar nem o que fazer e nem por que fazer? E como ficar numa encruzilhada entre você, as pessoas à sua volta, que pensam que você deve uma explicação para elas, como abandonar um emprego? Não, por que que você quer abandonar o seu emprego? Não basta dizer eu não me sinto mais bem, não me satisfaz mais, não estou realizado. É preciso cada vez mais explicações. Mas você não sabe a essência dessa explicação e o que na verdade precisa falar para essas pessoas que esperam alguma coisa de você. Alguma resposta que possa esclarecer tudo o que você pretende fazer, mas que no fundo, você também não sabe. Mas sabe de uma coisa: precisa fazer algo. Do jeito que tá, não dá para continuar. Não dá para se submeter mais ao que você tem submetido até aqui. Não dá para suportar mais tudo aquilo que você engoliu e você, né, foi carregando, mas agora não dá mais. Mas como que você explica isso para essas pessoas? Como que você materializa essa angústia e faz com que as pessoas enxerguem aquilo que você também não enxerga, mas você sente e não aguenta mais? Em vão se busca, com minucioso cuidado, uma pequena luz, um ligeiro indício, a mais simples prescrição sobre a conduta que se deve seguir nessa imensa tarefa. E hoje eu voltei um pouco na minha história numa leitura sobre Kierkegaard, um filósofo. Ele é dito pai do existencialismo, que fala muito sobre a angústia e ele traz a figura de Abraão e Isaac no livro O Temor e o Tremor. Esse livro foi o meu principal material lá no meu TCC de filosofia. Para quem está chegando aqui agora, eu sou formado em filosofia, em psicologia, tenho um mestrado também em filosofia, onde eu estudei a questão do sofrimento humano, mas na minha primeira graduação em filosofia eu tratava a questão da angústia em Kierkegaard. E esse livro me marcou profundamente porque eu consegui analisar muito bem a figura de Abraão e ele extremamente angustiado por uma ordem que recebe de Deus. Olha, você precisa sacrificar o seu filho. E como que ele explica para sua família, como que ele explica para as pessoas à sua volta que ele recebeu primeiro uma ordem de Deus, que esse Deus mandou ele pegar o filho dele e sacrificar o seu filho primogênito e unigênito, o único filho que demorou anos para ter. Deus foi, inclusive, aquele que fez o milagre e deu esse filho para ele, e agora ele precisa sacrificar? Mas ele precisava tomar uma decisão, e a decisão era obedecer ou não aquilo que Deus ordenou. E aquelas perguntas que eu te fazia no início do vídeo, casa os sentimentos e a angústia no coração de Abraão. Há quantos anos nós estamos falando disso, né? Está escrito na Bíblia, quantas vezes essa história foi lida, reinterpretada, e se está na Bíblia é porque ela foi vivida. E até hoje ela é vivida e replicada na nossa própria história. Quando recebemos ordens exteriores dos outros, mas também quando recebemos a ordem do nosso coração. Quando recebemos ordens do nosso corpo, que comunica aquilo que precisamos fazer. Quando a gente vê um cenário de um burnout, pessoas que chegam na clínica, buscam terapia porque estão tendo crise de burnout, perdendo o emprego por conta disso, afastadas, isso significa que elas receberam alguma ordem lá atrás. Dos seus pensamentos, do seu corpo, muitos sinais foram dados e foram ignorados. E ignorar um sinal, ignorar uma ordem dada, é também uma escolha. E aí que mora o caminho da angústia em Kierkegaard, o nosso filósofo. É aí que mora a angústia de Abraão, entre a ordem que recebe de Deus e a possibilidade que tem diante dessa ordem, dizer sim e dizer não. Então, para o nosso filósofo, para o Kierkegaard, a angústia, que é a emoção, que é o sentimento que conduz e que traduz todo esse cenário, ela é sempre fruto da possibilidade. Em um outro livro, O Conceito de Angústia, ele vai traduzir muito bem isso, dizendo e definindo que a angústia é a possibilidade da possibilidade. Diante de qualquer possibilidade, nós temos a possibilidade de dizer sim ou dizer não. E é isso que nos vai sufocando, porque dentro desse cenário de possibilidade, de abertura, podemos tudo. Podemos dizer sim, podemos dizer não, podemos começar e não terminar, podemos realmente nem tentar e ficar com aquele se eu tivesse tentado na cabeça. Esses são os vários cenários que se apresentam para nós enquanto possibilidade diante
das possibilidades. E assim, Deus ordena para Abraão: olha, você precisa me dizer sim ou me dizer não, se vai ou não sacrificar o seu filho. E Abraão tem a possibilidade de dizer sim e de dizer não. Mas Abraão, muito fiel àquele que prometeu o seu filho e lhe concedeu, diz sim. E esse sim de sacrificar o seu filho, ele é escondido de todas aquelas pessoas que estão à volta dele, da mulher, da família. Não, eu vou pegar o meu filho e vou subir até o monte. Ponto final. Ele não sabe. Eu acho que até chegar lá em cima, até colocar o filho sobre o altar do sacrifício, ele não sabia o que fazer. Mas o sim, a obediência à ordem de Deus, Abraão já nutria no coração, apesar de toda angústia. E isso nos ensina que, diante das nossas angústias que nos comunicam essa abertura de possibilidade, entre sim, entre não e entre outras variáveis, como eu falei agora há pouco, nós somos inclinados a alguma resposta. É possível que Abraão, durante a subida para sacrificar o seu filho, tenha pensado em várias vezes como contornar aquela situação, mas no mais íntimo do seu coração havia o sim, havia a obediência a Deus, por aquilo que Deus era para ele, por aquilo que Deus fez na vida dele. E há uma passagem muito forte nesse livro Temor e Tremor que me tocou lá em 2015, que foi o ano, né, que eu fiz o meu TCC, e eu carrego comigo até hoje. Assim, é muito forte mesmo. Uma simples frase, onde Kierkegaard diz o seguinte: Abraão ganhou o seu filho pela segunda vez porque ele estava disposto a perdê-lo. Aquela contradição evangélica entre ganhar e perder. Você precisa perder para ganhar. Você precisa ser o último para estar junto com os primeiros, em algo maior, em um lugar preparado para você. E Abraão, consciente ou inconsciente, eu acredito muito mais inconsciente do que consciente, mas a única coisa que ele sabia era do que ele sentia. O que ele sentia era angústia. A vontade de dizer não e de não fazer aquilo, mas ao mesmo tempo dando os passos, subindo aquela montanha. No meio da montanha, ele olhava para o filho olhava para ele e perguntava: mas pai, cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E ele, com o coração apertado, sabendo que não havia nada além dele, a lenha e o filho dele, ele diz: Deus proverá. Eu quero ir para além da questão religiosa. Eu não quero me deter isso. Eu quero fazer como Kierkegaard uma leitura psicológica disso. E aí, o que seria então esse Deus proverá na nossa vida hoje, na minha vida e na sua vida? Em outras palavras, eu te pergunto onde depositamos a nossa esperança. Você, se for uma pessoa religiosa, pode falar na minha religião, nos nossos ritos, nos nossos costumes. Se você for uma pessoa que nutre uma espiritualidade, crê em Deus, pode dizer: a minha esperança está em Deus, confio que Ele de fato proverá. Mas se você não estiver nesses caminhos, e até mesmo, de novo, você que é religioso, você que vive e nutre uma vida espiritual, para além disso, onde você coloca a sua esperança no aqui e no agora? Quando até mesmo Deus parece sair da sua vista, parece fugir diante de você, e você se vê sozinho entre você, o que você ama e precisa sacrificar, ou então você e as pessoas à sua volta te julgando, pedindo respostas, e o teu sacrifício é tentar dar uma resposta para isso, quase que se sacrificando, precisando se sacrificar para poder tomar uma posição diante daquilo que você acredita ser necessário. No meio disso tudo, onde você deposita a sua esperança? Onde está aquilo ou aquele que você pode dizer: Ele proverá? São questões que precisam tocar e fecundar no nosso coração para que a gente possa buscar respostas. Ficar aqui somente com essas perguntas, elas não vão levar a lugar nenhum, mas como podemos responder? E se não temos essas respostas, precisamos buscar. É muito legal quando o Frankl fala na busca de sentido, essa questão de buscar o sentido da vida. Ele vai falar: olha, para você ter um sentido claro na sua vida, é muito importante você ter consciência de que precisa dar respostas para a sua vida. E quanto mais claro ficar para você que você precisa dar respostas diante de algo ou de alguém, mais você vai conseguir fazer o que precisa fazer, responder à vida e tomar as decisões que precisam ser tomadas.
Então toma muito cuidado na forma que você emerge na angústia, na forma que você fica ali na angústia entre o sim, entre o não, entre todas as possibilidades que o caminho te oferece e que a vida te oferece enquanto possibilidade de respostas, de decisões, mas sabendo que é preciso subir a montanha, ainda que angustiado, ainda que com medo, ainda que quase paralisado, se sentindo sozinho, abandonado, triste, tendo que sacrificar o seu bem mais precioso, é preciso subir a montanha. E aqui, falando isso, agora me remeteu à ideia do mito de Sísifo, quando Camus vai trazer, né, a figura. Deixa eu só esclarecer: Camus não fala nada do Kierkegaard, não fala nada dessa questão do Abraão e de Isaac, mas eu que estou fazendo aqui uma assimilação entre essas duas filosofias e esses dois cenários. Sísifo também sobe uma montanha empurrando uma pedra e que sabe, né, aí o Camus vai dizer, ele já sabe que essa pedra vai rolar de volta. E mesmo assim, ele continua subindo essa montanha, empurrando essa pedra pesada. Consciente de que quando chegar lá em cima no topo, ela vai voltar e ele vai descer para voltar. E a última frase do livro de Sísifo, o Camus vai dizer: é preciso imaginar Sísifo feliz. Nossa, isso é muito poderoso. Agora, voltando para o Abraão, não sei se é possível imaginar Abraão feliz, mas não só é possível imaginar, porque isso foi e é o relato bíblico de que Abraão subiu um monte. Abraão caminhou. E o que nós temos feito na nossa angústia? Temos caminhado em direção ao sacrifício daquilo que nos foi pedido ou estamos paralisados? Sabendo que precisamos sacrificar, tendo aquela coisa a ser sacrificada ao nosso lado, mas não temos forças mais para subir o monte em direção ao altar do sacrifício. Hoje eu desejo para você, nessa pequena reflexão que me surgiu aqui durante a leitura e a retomada desse livro, eu desejo realmente que a sua angústia não te paralise, mas seja um caminho de resposta, seja um caminho de você poder se conectar com você, com as possibilidades que você tem, mas, acima de tudo, a decisão a ser tomada, que ela seja aquilo que te move, que te faz dar os passos necessários para subir a montanha e chegar ao altar do sacrifício. E, acima de tudo, você tenha algo ou alguém para dizer e confiar. Não um Deus proverá como Abraão, mas minimamente saber que você não está sozinho. Saber que a subida do monte te custa, parece que você está sozinho, está sozinha, não tem ninguém, só tem explicação para dar, que você nem sabe como explicar, mas você precisa, sente essa necessidade, mas que você tem algo, alguém para você olhar e recobrar as suas forças para fazer sentido para essa angústia, mas acima de tudo, como eu falava, para a decisão a ser tomada. Tenha coragem de subir um monte. E finalizo esse vídeo, claro, eu falei aqui da solidão, do sentimento de solidão, falei aqui sobre a angústia. Depois a gente pode em um outro vídeo falar sobre o sentimento de culpa. Imagina o quanto que essa angústia e o sim dado por Abraão em todo esse percurso de subida junto do seu filho para sacrificá-lo, o quanto o sentimento de culpa não deve ter sido tão forte, né? Por obediência a Deus. Mas isso não tirou dele a angústia nem a culpa, eu imagino, eu tenho certeza, né? Mas quando se chega lá, então, Abraão não encontra apenas o altar do sacrifício, ele encontra um cordeiro preso nos galhos, pronto para ser imolado. E é o cordeiro que é imolado, é sacrificado, e não o seu filho, que ele tanto amou, que era o seu filho primogênito, fruto de uma promessa. Que sejamos assim, então, eu e você, encorajados pela figura de Abraão. Eu já falei, independente se você tem fé ou não, não importa. Olha para a figura, olha para o sentido, olha para o que essa experiência humana nos conta. Eu tenho certeza que você se reconhece nesse cenário. Eu tenho certeza que você se imagina e se pergunta o que faria, ou então me escutando e me vendo agora está também se perguntando o que você faz hoje, porque talvez hoje você esteja no início, no meio dessa montanha.
esperando desesperadamente chegar lá no altar do sacrifício, torcendo para que haja um outro cordeiro para ser sacrificado e imolado, para que você não tenha que sacrificar aquilo que você ama. Mas eu tenho certeza que Deus, a vida, algo ou alguém vai te livrar desse sacrifício a ser feito apenas se esse sacrifício ele for fonte de vida e sentido para você. Se aquilo que você acha que ama, que precisa para viver, não for fonte de vida e sacrifício para você, eu tenho certeza que, de fato, isso precisará ser sacrificado para que você tenha vida e sentido para ser realizado. Mas aí entra a filosofia do Kierkegaard. Mesmo que isso tenha que acontecer, está diante de você a possibilidade de dizer sim e dizer não. E talvez seja aí que você não esteja mais conseguindo dar os passos para subir a montanha, porque você não quer sacrificar o que precisa. Eu desejo para você mais uma vez coragem, força e que você não esqueça que a sua vida, ela tem muito sentido. E se fizer sentido para você, tudo aquilo que você viu e escutou aqui agora, eu compartilho de coração aberto com você todas essas minhas interpretações, minhas reflexões. Dá um like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. E, claro, você pode compartilhar com alguém que possa também gostar dessa reflexão, do que eu falei. Mas, acima de tudo, eu não quero só refletir, eu não quero só ficar pensando aqui. Eu quero propor uma possibilidade de mudança de vida. É a possibilidade, entre sim ou entre não, o que você vai dizer. Não para mim, mas para você mesmo, para a sua vida. E é assim, diante dessa possibilidade de decisão, que eu quero te encontrar aqui no próximo vídeo.